Estamos aqui de novo, Dom Quixote. Mais uma vez. Você acha que isso aqui é uma invasão? Acho que já não é mais invasão, né? A gente já pertence, já que... O que você acha? Tá vendo, pai? Senhor meu pai, eu sei que você tá assistindo. Não é mais invasão isso aqui, não. Agora eu domino. Nossa, agora que eu reparei, tá em cima de um livro, né? Tamo aqui de novo. Como você viu no título do vídeo, tem 3 possibilidades, porque eu realmente não sei o que eu decidi. Mas você viu aí uma das possibilidades. Estou com um dos livros que eu roubei do meu pai, do Hermann Hesse, para ler e pensar. São aforismos. Estou aqui com o marcador da Bela Via Atelier. É um marcador personalizado que eu só uso por aqui. Até o senhor meu pai também usa. Meu pai tem um monte de marcadorzinho dela e são chiques. Mas enfim, eu vou ser bem sincera. Esses aforismos do Hermann Hesse são um baita de um soco. A gente fala tapa na cara, mas na verdade são socos na cara. Então aí você vai entendendo que existe toda uma evolução nos aforismos do nosso camarada aqui. E aí me fez refletir sobre a questão da verdade, sobre a questão do tempo e mais uma vez da nossa velha amiga, vida. A vida que a gente tem que viver. Primeiro ele vai falando sobre a vida absurda, cruel, tola, meu Deus. Entretanto, magnífica. Isso aí é certo. E aí eu lembrei da nossa discussão no último domingo que para a vida ser exatamente esse sentido e magnífico, né, que a gente busca talvez na literatura, em vários outros âmbitos, a gente que coloca esse magnífico nela. Porque sem isso, sem essa emoção, sem essa vontade, né, em cima dessa, quem sabe, romantização de encontrar um sentido, a vida é um ser, ela é racional, ela é do jeito que é. Daí, lendo isso aqui, eu lembrei da minha infância, tá? Eu lembrei da minha infância, porque na minha infância, início dos anos 2000, não vou nem falar muito infância, pré-adolescência, os meus 13 aninhos, lá em 2008, eu imaginava quando via aqueles filmes do início dos anos 2000, tipo De Repente 30, sabe? Que eram filmes que mostravam mulher super mais independente. A gente, quando é mais novo, sempre tem uma ideia de como que é a vida adulta totalmente errada, né? Pra quem vivenciou a infância e principalmente pré-adolescência para adolescência no início dos anos 2000, não estava preparado para o que viria nos 10 anos, míseros 10 anos depois. Eu falo 10 anos e pode ser que para alguns é muita coisa, mas eu vou ser bem sincera, 10 anos não é nada, gente. Daí esse livrinho para ler e pensar, que é justamente isso que eu tô fazendo, que eu já falei 1000 vezes para vocês, a gente tem tudo isso aqui para ler e pensar, e é importante ler e pensar. A verdade, ela não é dita, ela não é ensinada. A verdade, ela é para ser vivida. Ela é para sentir. Por mais que a gente leia todos esses livros buscando algo, mas não quer dizer que eles estão dizendo uma verdade, mas eles podem te fazer encontrar uma. Quando eu tinha 13 anos, em 2008, e eu achava que, sei lá, em 2018 já teria vivido tudo o que eu imaginei, porque naquela idade viver tudo seria tudo antes dos 30, porque pra mim, naquela época, 30 anos era já velho. Daqui 9 dias eu faço 29. Então, só pra vocês terem uma noção do desespero. Mas aí, a gente não tava pronto pra grande mudança. Em pouquíssimos 10 anos, gente. Olha a velocidade tão radical que foi essa mudança em tudo. Se você pegar vídeos no YouTube, você vê o quão inferior são os vídeos de 2008, 2005 talvez, quando começou o YouTube. Quem pega aí os vídeos, acho que até de 2010, 2011, o vídeo nesse tamanho, tão pequeno, e você vê que não tem tanto tempo, e olha essa mudança, essa velocidade. Então, quando a gente é adolescente, pré-adolescente naquela época, vendo mulheres, homens adultos vivenciando aquele tempo, é porque o contexto deles era diferente do nosso. Agora, o mundo, depois de 10 anos, quando é o mundo que a gente vai viver nossa fase adulta, é completamente diferente. O que muda, gente, quando eu falo que muda muito? Não só a parte tecnológica, né, e tal. Muda até a maneira de pensar. Muda
até a questão da ofensa, muda até mesmo o empobrecimento de refletir, sabe? E principalmente a demanda de trabalho. Eu ia gostar muito mais se eu tivesse vivido meus 30 anos em 2008 e não em 2025, né? Enfim, quando vai ser que eu vou fazer 30 anos, mas né, a gente se preparou muito naquele tempo para um futuro que a gente não imaginava que ia se modificar tanto, sabe? Esse filho da mãe do Hermann Hesse me fez pensar demais com esses aforismos. O tempo e a verdade são coisas completamente diferentes. O que é esse tempo? O tempo ele é totalmente invisível. E o que é essa vida? A vida ela é como ela é. O que faz ela se modificar somos todos nós. O que faz ela ter sentido somos todos nós. E o que faz ela ser racional é por causa de todos nós. Daí de novo esse livro, a partir do que eu vou ler agora, ele me fez pensar exatamente como ele previu. Os livros não existem para tornar mais dependentes ainda pessoas já de si tão dependentes, né? Que a gente pensa que, a gente tem tanto livro, compra livro pra caramba, tá sempre lendo, aquele cara que tá enfurnado nos livros, né? Enfim. E a gente fica só lendo e lendo e lendo como se fôssemos dependentes. Ou como diz o Manguel, né? Como se a gente fosse umas traças. Aliás, tem um livro muito bom do Manguel que ele fala sobre isso. O leitor louco, que só lê, mas no fundo ele não tá entendendo nada. Ele só tá fazendo por modinha. Ele só tá lendo. Entendeu? É muito bom mesmo. Muito menos existem eles para dar a homens de si inaptos para viver uma mera ilusão ou sucedâneo de vida. Ao contrário, os livros só têm valor quando nos estimulam a viver, quando servem à vida e lhes são úteis. Desperdiçada é toda hora de leitura da qual não resulte para o leitor uma centelha de energia, uma impressão de rejuvenescimento, um sopro de novidade de viço. Cara, fala sério, gente. Fala sério. Qual foi a minha reflexão da semana passada? Eu não tinha pegado esse livro ainda. Eu juro pra vocês, eu não tinha pegado esse livro ainda. E o cara me mete essa. Vou repetir. Os livros só têm valor quando nos estimulam a viver. Gente, isso é muito certo. Isso é muito verdade. E sabe por que eu falei que isso é verdade? Porque eu já sei o que é. Eu já experimentei isso. E ele já falou aqui, a verdade, ela é pra sentir, ela é pra viver. E se ele falou uma coisa, uma afirmação, e eu falei que isso é verdade, é porque, de fato, eu já experimentei isso. Eu já vivi isso. Eu já falei na semana passada pra vocês. É uma busca, é uma vontade de viver, é de encontrar um sentido. Sim, muitas pessoas sábias que passaram por situações, muito vai se repetir, né? A gente vê na adolescência, um monte de coisa se repete que nossos pais já vivenciaram também. Isso é normal, isso faz parte das fases da vida, é normal. Mas tem outras coisas que nós aprendemos e descobrimos a verdade por nós mesmos, com as nossas experiências. Então é sentindo isso. E quando ele afirma isso, eu falo, é verdade. Agora vocês estão preparados para o que eu vou ler desse sujeito? Segura aí, meu irmão, segura aí. Ler sem pensar, ler distraidamente, é como passear por entre belas paisagens com os olhos vendados. Não, peraí. Não, gente. Eu vou ali chorar porque eu tô emocionada. Gente, quem gosta de literatura sabe o que eu tô sentindo. É um negócio muito estranho, é quase espiritual. Cara, isso aqui é demais pra mim. Pai, eu sinto muito, eu vou roubar esse livro de você, tá? Ler sem pensar, ler distraidamente é como passear por entre belas paisagens com os olhos vendados, gente. Sabe o que é isso aqui? É leitura dinâmica em literatura.
Nada contra a leitura dinâmica de método para trabalho, mas é literatura. É desafio de BookTok, sabe? Desafiando os livros. Ai, 3 livros em 3 horas. Nossa, eu consegui o desafio. Se você é um deles, seja feliz como quiser ser feliz. Mas não afirme que o que você fez é ler literatura. Não afirme que o que você fez é de fato uma leitura, tá? Então eu sinto muito em dizer, mas você pode fazer quantas vezes quiser, se isso te dá dinheiro, se isso te dá felicidade. Então tô abrindo um parênteses aqui, tá? Mas voltando para a reflexão. Tampouco devemos ler para esquecer-nos a nós e a nossa vida cotidiana, mas ao contrário, para reassumirmos em nossas mãos firmes e da maneira mais consciente e madura a nossa própria existência. Eu não tô tão chocada porque já é um dos meus autores favoritos, o Hermann Hesse, né? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Mas assim, isso aqui que eu acabei de ler, sabe o que significa? Que quando a gente é novo, a gente não tem amigos, a gente é tímido, ou, enfim, a gente não se encaixa em algum padrão ali, né? O que a gente faz? A gente descobre os livros. Eu lembro que nos meus últimos anos da escola, no ensino médio, eu lia no banheiro. Ah, Bruna, você não tinha muitos amigos? Eu teve uma fase na minha vida que eu tive amigos na escola, sim. Geralmente era mais na fase da infância, pré-adolescência, mas no final do ensino médio foi terrível. Minhas relações eram cada vez menores. Era terrível, né? Então, quando eu descobri os livros, eu falei, isso aqui que é meu amigo. Eu me sinto acolhida. Aí eu ia pro banheiro e ficava lendo lá, sabe? Porque eu já tava de saco cheio daquelas picuinhas de escola e tal. E não significa que você tem que se esquecer e que você tem que esquecer o seu cotidiano. E quantas vezes a gente mesmo já parou a pensar nisso? Ah, eu esqueço até de mim. Ah, eu esqueço da minha vida e eu fico mergulhada na vida do livro. Eu sei que, dependendo da intensidade disso, pode ser perigoso, né? A gente esquecer da nossa vida mesmo, rotineira. A gente tem que usar isso não para justamente se esquecer ou esquecer que você tem uma vida aqui fora, mas é para reassumir em nossas mãos firmes e da maneira mais consciente e madura a nossa própria existência. É você ler um livro e falar, caraca, isso aqui sou eu. Isso aqui é o tiozinho ali da esquina, é o tio do pão, o tio da pipoca, o tio do picolé. Isso aqui é todo mundo, isso aqui são todos nós. É para reafirmar a existência. Entende? Devemos ir aos livros não como alunos tímidos. Ah, meu Deus, eu não tinha nem lido isso. Não como alunos tímidos que temessem aproximar-se de mestres frios e indiferentes. Não como os ociosos que passam o tempo a beber. E sim, como alpinistas a galgar as alturas, como guerreiros que acorrem ao quartel para buscar armas, e não com quem estivesse a fugir de si mesmo, sem vontade de viver. Isso é muito bom, porque assim, o Hermann Hesse seria um dos autores que você pode indicar para qualquer tipo de pessoa, aquele que tem a vontade de viver e aquele que já não vê mais sentido na vida. Eu li um livro dele também chamado Felicidade, vou colocar aqui do lado, vale muito a pena, já fiz vídeo aqui falando das leituras recentes, né, falei dele, e Infelicidade é um compilado de escritos, cartas, situações, né, nos fins da vida dele, ali na sua velhice, e uma delas ele teve que escrever uma carta ali para tentar conversar, né, se defender de uma situação em que o pai, que seu filho tinha acabado de se matar, encontrou um dos livros do Hermann Hesse na mesa de cabeceira. Então ele foi falar com o Hermann Hesse sobre essa situação e o Hermann Hesse ficou devastado. Uma pessoa, né, um leitor novo, um jovem leitor, né, de seus livros, tinha se matado. E o pai, vendo aquela situação, como é que fica, né? Achei isso muito interessante, ele tendo que lidar com isso. Então eu acho que é de uma tamanha responsabilidade, sabe, que o cara se vê
E eu acho muito legal que os escritos dele são sempre sobre jovens que largam tudo para se descobrir nesse mundo. Você vai encontrar isso sempre nos livros dele. E, cara, o Hermann Hesse, ele é muito certeiro. Ele consegue mostrar pra você que, olha, isso aqui é bom, mas ele não é bom porque você tá se sentindo assim. Você tá se sentindo que não se encaixa nesse mundo, então o livro vai ser bom pra você. Não, ele não é pra tampar o seu buraco. Ele é pra reafirmar que você está vivo e que vale a pena viver. É uma reafirmação da vida. Gente, fala sério, cara. Fala sério. Esse foi o meu devaneio de hoje. Acho que pode se chamar assim. Eu estou embasbacada com essa leitura, mas, como eu disse, nem tão surpresa, porque já conheço a escrita do Hermann Hesse e do quanto sempre me pega a pensar, sabe, a refletir muito, que é uma das coisas que mais tem me atraído ultimamente, porque vai chegando a certa idade. Gente, eu tô virando quase uma balzaquiana. Ano que vem serei uma balzaquiana. Vocês sabem o que é uma balzaquiana? Aí vocês podem ler A Mulher de 30 Anos, que é o livro do Balzac, Honoré de Balzac, autor francês. E aí a gente chama as mulheres de 30 anos balzaquianas. Enfim, tem todo um contexto, né, uma ideia. Mas eu estou virando uma balzaquiana logo mais, então eu tô sentindo um certo cansaço, uma certa intolerância para algumas coisas, compreensão em outras e muita, mas muita reflexão, muita ideia jogada, muita promessa, mas nem tão promessa assim, porque eu nunca sei o que vai acontecer, enfim. Devaneios dos quase 30, podemos chamar assim. Mas esse livro, então, ele, através dos aforismos, me fez pensar nessa ideia do que é um livro para uma pessoa, do que é a verdade em tempos difíceis, em tempos de extrema mudança. Às vezes a gente da nossa geração não está aceitando muito essas mudanças, porque no passado acreditou que seria uma coisa, mas não estava preparado por essa catástrofe, né, nas mudanças. Então, agora o melhor era a gente pegar e aproveitar um pouquinho do que restou, né? E a gente, de novo, colocar esse sentido para os leitores que amam literatura como eu, que amam pensar, refletir, o que não é nenhum mal, a não ser que você tenha uma fobia. Existe fobia em reflexão, gente, porque existe fobias de todo quanto é tipo, né? As mais bizarras. Eu tenho aracnofobia, não posso nem chegar perto de aranha, mas assim, tem as bem bizarras que eu nunca tinha ouvido falar e existe. Mas será que existe fobia em refletir, em pensar, em se questionar? Não sei, talvez ainda não tenha existido, mas enfim, brincadeiras à parte, eu super indico para ler e pensar. E vamos refletir, gente. Bora de devaneio. Bora de devaneio? Bora de devaneio. E não deixem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E se você quiser participar de um clube de leitura, vem pro meu clube de leitura. A dinâmica é mais ou menos assim e tem bastante coisa legal, muita coisa. Tem projetos, tem também as lives de sprint, muita leitura, muito devaneio, reflexões. O link tá aí na descrição caso você queira fazer parte do clube. E assim seguimos, gente. Vamos para a próxima semana com mais devaneios. Tchau! I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call my home. Maybe I'm going to London. Gotta find someplace new. I'll move to a dark